Namastê. Boa noite, namastê. Bem-vindos. Começando mais um satsang, mais um encontro. Muito bem-vindos. A gente começa o encontro lembrando por que a gente está aqui, né? Cada um de nós talvez esteja aqui por um motivo diferente, o que é normal, né? Mas alguma coisa nos move de um jeito semelhante. Então, quando a gente participa do encontro assim, talvez tenhamos ouvido um chamado, né? E o chamado veio por meio de um amigo, ou porque ficou curioso, curiosa, porque alguém sugeriu, porque ouviu falar. São tantas formas, né? São tantas formas. A beleza do que acontece dentro desse universo em que buscadores se reúnem para encontrar alguma coisa, que é o caso de todos nós aqui, né? Para você participar do encontro assim, alguma coisa com certeza você está buscando. Muitos de nós não sabem exatamente o que estão buscando. E é isso que é importante descobrir. O que é que você está buscando? O que é que você quer encontrar? O que te move a entrar no encontro online com uma pessoa que talvez você não conheça, né, pessoalmente, e ficar junto por 1, 2 horas? O que te move para fazer isso? Eu só sei a resposta porque eu mesmo o faço ainda, né? E fiz muitas vezes. E para mim foi sempre importante identificar o que me move. E eu cheguei a alguns entendimentos diferentes, dependendo da época da minha vida, né? Boa parte da minha vida, o que me moveu foi a necessidade de encontrar um lugar para mim, no mundo, na existência. Eu me movi em busca da necessidade de descobrir isso, né? Por mais que eu imaginasse coisas a meu próprio respeito, nenhuma delas, de fato, jamais me convenceu, né? Podia fazer regressão, podia fazer terapias de vidas passadas, podia encontrar referências, né? Aquela coisa, puxa, acho que eu já passei por aqui antes, né? Quando a gente viaja, ou a gente se identifica com alguma coisa que vê num filme, ou com uma pessoa que a gente conhece, de repente dá uma sensação de, puxa, aqui é meu lugar, né? Eu acho que eu estou encontrando o que eu sempre procurei. Quando a gente chega nesse momento, é muito prazeroso, porque alguma coisa se aquieta, ou seja, é como se a busca tivesse terminado, né? A gente busca por um lugar, quando finalmente encontra esse lugar, nem sempre ele é geográfico, né? Às vezes ele é um espaço, às vezes é uma sensação. Isso nos traz um conforto muito grande. É importante a gente encontrar esse lugar. E é importante a gente se mover com a intenção de encontrá-lo. Isso dá uma graça enorme às nossas vidas.
porque a gente começa a ver sinais, né, como placas sinalizando. Não vai por aqui, vai por ali, vem por aqui, não evita aquilo, vai por lá, espera um pouquinho, corre, né? Esse tipo de coisa, né? Às vezes a gente tem que acelerar, às vezes a gente tem que parar, às vezes a gente tem que parar de fazer qualquer coisa, às vezes a gente tem que fazer muitas coisas, né? Intensificar a ação. Outros momentos a gente tem que parar absolutamente tudo, tudo, né? Ficar num estado de imobilidade absoluta, sem interferir em nada, apenas na observação, no testemunhar da vida, né? Na vida que acontece dentro, na vida que acontece fora. Então, esse encontro, ele reúne pessoas. Muitas delas estão aqui hoje pela primeira vez, né? O que é demais, é demais. Eu nunca sei quem participa, né? Eu sei que tem gente que participa, são os corajosos, né? Que estão aqui. E tem gente que vê depois a gravação no YouTube, no Facebook, no blog. Mas quem está movendo a energia são vocês que estão aqui. Então já agradeço a presença, porque uma vez que eu estou aqui e vocês estão aí, pronto. Né? Estamos todos aqui. Não tenho aqui e aí, né? Estamos todos aqui. Uma vez que estamos todos aqui, tudo pode acontecer. Então é um momento mágico, é um momento maravilhoso, que forma o satsang. Satsang é uma sangha, vem de sangha. É o espaço onde buscadores se encontram para compartilhar a verdade. Isso que é um satsang. E a verdade, ela emerge da presença de todos nós. Né? Não está na mão. A verdade se manifesta na medida que as coisas são vistas. Nem sempre ditas, mas são vistas. Como é que a gente sabe que alguma coisa tem a verdade? É porque faz um movimento interno, né? A verdade, quando nos toca, ela cria um espaço de expansão. Todo mundo sente. Da mesma forma, quando você está diante de algo que não é real, que não é verdadeiro, acontece uma contração, né? Algo não anda, fica, né? A energia fica contida, falta alegria. Quando você encontra a verdade, por mais simples, né? A verdade não precisa ser complexa. Uma expansão natural acontece porque ela tem fogo. A verdade tem fogo, tem alegria. Né? Às vezes é uma alegria silenciosa, né? Mas quem sente sabe do que eu estou falando. E essa alegria vem do encontro. Por isso que eu chamo esse espaço aqui de encontro. Né? Encontro comigo, encontro com o Setu, mas o encontro é com todos vocês. Então, para quem ainda não sabe, né? Algumas pessoas que eu estou vendo aqui agora já frequentam, né, a casa há muito tempo, há algum tempo, e outros estão chegando. Então a forma da gente conduzir essa horinha que a gente fica aqui é postando perguntas aqui no espaço. Eu sempre lembro que todas as perguntas são bem-vindas, não tem pergunta boa ou pergunta ruim, tudo tem a ver, né? Tudo tem a ver. Como é que você sabe que algo deva ser postado? É porque veio. Quando você falar não sei, aí você perdeu a oportunidade. A gente também, né? Porque a pergunta veio para você e você tem o papel, né, de expressar a pergunta, que nem sempre é só sua. Eu sempre tenho que lembrar isso, né? Muita gente fica constrangida ou
tem medo de se expor no encontro assim, porque parece que, nossa, o que vão pensar de mim se eu fizer uma pergunta besta? Né? Não tem isso. Né? Todas as perguntas expressam a todos nós buscadores aqui, mesmo que elas já tenham sido feitas, como às vezes acontece, muitas vezes, né? Tem perguntas que são feitas sempre aqui. Eu acho isso muito legal, porque as respostas não são iguais para as mesmas perguntas. E isso indica que o encontro ele é vivo, que nós estamos vivos aqui. E onde tem vida tem dinâmica, tem crescimento, tem novos olhares, né? O abandono gradativo das perspectivas, né? Porque não adianta a gente ficar só vendo a coisa por diversos ângulos. Isso é a mente trabalhando. Né? No entanto, é dessa forma que a gente se move. O encontro já está aberto. Bem-vindos. Fique à vontade para postar as questões. E eu preciso delas para seguir adiante. Né? Outro dia aconteceu de eu ficar falando sozinho aqui 1 hora. Né? Ninguém queria perguntar nada. Às vezes eu fico aqui falando, né, 40 minutos, aí alguém coloca uma pergunta, aí eu respondo, aí mais 2 querem colocar uma pergunta e já não dá mais tempo de eu comentar. Então, aproveita a oportunidade, viu? Aproveita a oportunidade. O encontro, ele pede, né, que vocês superem a dificuldade em expressar alguma coisa que estão sentindo. Né? Cada semana que passa, de vez em quando eu dou uma visitada, né, nos encontros anteriores, porque eu dou uma acompanhada no que está acontecendo no YouTube. E eu tenho encontros gravados no YouTube desde 2015, julho de 2015. São mais de 100, 110, eu não sei quantos encontros já tem gravados lá postados. Né? E de vez em quando eu clico em algum assim aleatoriamente. E é muito bonito, porque são todos muito atuais sempre. Né? Isso, eles não ficam datados, né? Os encontros, eles sempre trazem algo que tem um sabor de, puxa, né, isso aqui não fica datado, isso aqui não se perde, o que foi visto aqui continua sendo precioso, continua sendo importante. Né? E a gente vai deixando aí um mapa para muita gente. Né? E para nós mesmos também, quando a gente fica perdido, né? Aí é como pegar um GPS, né? E, opa, não é para cá, é para lá, né? Eu esqueci para onde que eu tinha que ir agora. Já estou me lembrando. Né? Muitas vezes isso acontece só da gente reolhar algo que quando a gente fez a pergunta e ela foi respondida, a gente não estava em condições de compreender na sua totalidade. Né? Então também sugiro que vocês de vez em quando revejam os outros encontros, porque é legal. Oi, Jennifer. Setu, quando estamos perdidos profissionalmente, o que fazer? Olha, Jennifer, eu estudei numa escola, eu tive o privilégio, porque era a época ainda da ditadura, né? E os meus professores nessa escola, era uma escola pública, mas era uma escola muito especial. Chamava-se Colégio Vocacional. Eu entrei lá no primeiro ano do ginásio, hoje não tem mais isso, né? Passei por um pequeno vestibular e a beleza dessa escola, do projeto dessa escola, como o próprio nome diz, era um colégio vocacional, era nos ofertar um leque de possibilidades de experimentação. Né? Eu tinha 15 matérias, as normais e mais outras tantas, né? E eu fiquei 8 anos nessa escola até a ditadura
prender meus professores, e sumir com alguns deles e transformar a escola numa escola comum. Né? Aí eu saí fora, no colegial, bem nos anos 70. Né? Mas a beleza do que eu aprendi nessa minha escola é esse interesse em aprender a seguir o coração, né? Naquilo que te dá tesão de fazer, né? Naquilo que te dá alegria de fazer. E observar quais são as fantasias, né? Porque, claro, quando você tem que fazer uma escolha de uma carreira, tem que escolher uma universidade, tem que escolher que vestibular você vai fazer. Muitas vezes você entra e vai seguir uma profissão, não é porque você estava afim, mas é porque você conseguiu entrar naquela escola e não entrou naquela que você de fato sonhava, né? Com a profissão que ela formava. Então, a, a beleza, eu conheço muita gente que passou por isso, né? Eu conheço gente que fez 5 faculdades diferentes, não acabou nenhuma, mas experimentou as 5, né? Muito diferentes, né? Muito diferentes. Né? Vai para odontologia, aí vai para arquitetura, aí vai para outra coisa, aí vai fazer direito, vai fazer administração e de repente se acha aí, né? Não mais tão somente motivada pelo que está fazendo, mas no sentido profissional, né? Mas pelo fato de ter experimentado várias coisas, ver como é que muitas vezes as ilusões que a gente tem a respeito de uma carreira são vistas de fato como meras ilusões, né? Então, dependendo da idade que você tem, é legal experimentar, né? Ver se você de fato quais são as fantasias, né? Porque inevitavelmente a gente se ilude com uma profissão até quando é criança, né? Você é criança, já lá pelos 5, 6, 7 anos, os adultos começam a perguntar, né? O que você vai ser quando crescer, né? E aí, né? Então, outro dia eu vi um garoto, né? Achei muito bonitinho, porque o menino queria ser lixeiro, né? Ele queria ser lixeiro. E ele tinha um amor pela profissão de lixeiro e ele esperava os lixeiros chegarem para recolher o lixo na frente da casa dele, ele ficava encantado com aquele caminhão, né? E eu acho que foi na época do Natal, ele chegou a preparar presente, né? Os lixeiros. Ele estava encantado com essa profissão. E o mais legal é que a mãe não, em nenhum momento, negou isso a ele, né? Então foi uma mãe surpreendente na capacidade de estar junto com o filho naquilo que o filho sonha, né? E o filho não queria ser médico, nem engenheiro, nem polícia, nem super-homem, nem né, astronauta, nem uma profissão heróica, né? Ele queria ser lixeiro, para ele aquilo era o máximo, né? E o mais legal é isso, é que a mãe deu suporte, né? Então são coisas interessantes, porque a gente se comporta um pouco assim quando a gente vai rever as escolhas que já fez na vida, né? E que a gente, às vezes, inevitavelmente fez a escolha errada, né? A gente achava que aquela profissão seria algo, e quando vai ver, não é, né? Não é. Né? Eu sempre quis fazer cinema. Eu ficava encantado com a possibilidade de fazer filmes, né? E acabei também me interessando por fotografia já com 14 anos, né? Fotografava muito, tinha acesso a 2 câmeras que meu pai tinha e cedeu, né? E eu me tornei fotógrafo mais adiante. Eu queria ser fotógrafo, né? Eu fui impactado por um filme que eu assisti, Blow Up, nos anos 70, e eu queria ser aquilo, né? Eu queria trabalhar desse jeito, né? Quando eu fui de fato trabalhar como fotógrafo no mercado, né? No mercado publicitário, que é onde eu podia crescer dentro da profissão,
diferentemente, né, eu nunca fui documentarista, né, no sentido de fotografia jornalística e tal. Eu fiquei muito cansado, muito desapontado, né? E cheguei num ponto da minha vida que eu deixei a fotografia, porque de fato eu perdi toda a alegria que eu tinha aos 14, 15 anos em trabalhar nessa área, né? E fui deixando que a vida me sugerisse outras coisas, acabei virando terapeuta, que não tinha nada a ver com fotografia, né? Não era uma profissão que eu, a princípio, escolheria quando eu era jovem, né? Nunca me ocorreu estudar psicologia ou qualquer coisa assim. Então é muito interessante, porque eu acabei fazendo uma atividade que eu faço até hoje, né, de trabalhar com gente, e fui fazendo cursos, fui aprendendo, e foi me dando um prazer tão grande, um preenchimento, né, uma realização tão grande. E eu acho, Jennifer, que é muito difícil te dizer o quê, né, como sair. Mas é bom examinar quais são os teus sonhos, né, e correr atrás deles. Mas não na forma externa, né, naquilo que te move internamente. O que eu aprendi na minha vida é que sempre que você faz algo em que você beneficia pessoas, no que for, no que for, né, e que você tem um retorno, né, quando a pessoa, você vê que de fato a vida do outro mudou porque você contribuiu para que ela mudasse de alguma forma, isso é tão prazeroso, né? Isso faz com que você sinta que você tem um lugar no mundo, né? Porque graças aos seus esforços, aos seus estudos, aos seus movimentos, à sua ação, à sua inteligência, ao uso adequado dos seus dons, mais pessoas tiveram uma vida mais legal, têm ainda uma vida mais legal, né? E isso é muito prazeroso, né? Então, para mim, serve como bússola, né? Que aquilo que eu faça beneficie mais pessoas, né? Nem sempre o retorno é monetário, tá bom? É o que eu posso sugerir aqui, tá bom, Jennifer? De resto, a coisa tem que ser vista realmente de uma forma individualizada, né? Tem que fazer algum trabalho aí com alguém, um coach, né? Alguém que possa te ajudar aí ao encaminhamento, alguém mais usando outras metodologias mesmo, mais profissionais, né? Para te encaminhar melhor, tá bom? Oi, Gabriela Monteiro. Hoje é aniversário de um amigo e companheiro que está na minha vida há 3 anos. Apoiamos um ao outro, mas nunca tivemos um relacionamento sério. Sinto essa contração com ele, mas não consigo me afastar. Como encontrar entendimento para a dificuldade financeira? Ah, não, achei que fosse a continuação aqui. Não consigo me afastar. Ok, Gabriel. Olha, Gabriela, a gente tem vários tipos de relacionamento, né? E todos são preciosos na forma como são. Muitas vezes a gente agrega a um relacionamento que a gente tem com um amigo uma vontade, né, de ter uma outra relação, né, mais íntima, que envolva contato, contato físico, né, e, mas isso tem que acontecer de uma forma espontânea, não tem como a gente forçar a barra, né. Em todos os tipos de relacionamento, eles, né, dessa natureza, eles envolvem os sentimentos que podem ou não se encaminhar para um relacionamento mais íntimo, né? Então, quando você fala aqui que você sente uma contração, eu estou entendendo que é isso que você desejaria, né? E você vamos dizer, né? Não é correspondida. Se eu entendi o que você colocou aqui, eu entendi dessa forma, né? Que
depois desses 3 anos, as coisas ainda não aconteceram de uma forma talvez que você esperava, né? Acontece, né? Acontece. A gente tem, ou fomos, né, condicionados a depositar, muitas vezes, uma, uma, uma forma de esperança, né? Ou uma forma de investimento, né? Então, ficamos amigos, né? Nos aproximamos de pessoas, mas a gente quer algo mais delas, né? É importante a gente identificar isso, né? Porque fica constantemente um sentimento que é negativo, né? De puxa, né? Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E aí o que está legal, você deixa de valorizar, porque o mais não está acontecendo, né? Você não consegue, né, se desfazer de um relacionamento, porque ele é bom, tem coisas muito legais nele, no entanto você quer algo que não vem, né? Uma intimidade, né, uma cumplicidade maior, né? Sexualidade, companheirismo de outras formas, né? De certa forma, boa parte dos nossos relacionamentos, mesmo que incluam esta intimidade toda, ainda assim você vai encontrar neles também duas pessoas insatisfeitas em alguma coisa, né? Bhagavan, esses dias mesmo eu estava lendo, né? Ele nos lembrando disso, né? Não existe relação perfeita, né? Se você está esperando encontrar o parceiro ou parceira perfeito, que te complete em tudo, você está fadado a sofrer. Porque este relacionamento perfeito que você espera ter com alguém, ele não existe. Ele não é possível. Ele não existe para ninguém. Tem gente que até disfarça, tá? Mas ele não existe na verdade. Então não existe relacionamento perfeito. Não existe um relacionamento em que duas pessoas, cada uma incompleta na sua individualidade, seja capaz de completar o outro nas suas necessidades e expectativas. Cada pessoa, cada um de nós é extremamente complexa, né? Não só a gente não é capaz de completar o outro, como nem mesmo somos capazes de compreender o outro, né? Então, num relacionamento é importante a gente aceitar a impossibilidade de certas coisas, né? Não de uma forma resignada, né? Puxa, né? Todo mundo é feliz menos eu, todo mundo tem um companheiro na vida, eu não tenho, né? Me sinto sozinha, me sinto incompleta, né? Por que a vida não me proporciona isso também? Esse tipo de coisa, né? Não é por aí, né? A aceitação ela vem de uma constatação, né, da impossibilidade de você realizar uma série de expectativas que você tem com relação a outra pessoa. E que os outros sentem também a mesma necessidade, né, e se deparam também com a mesma impossibilidade. Mas, dependendo da maturidade, né, de um casal de parceiros, essas coisas vão sendo vistas, né? E você cresce na medida que você aceita que o outro não pode lhe dar o que você espera que ele lhe dê. Então, esse nível de aceitação, que não é resignação, é para onde a gente tem que se encaminhar em termos de crescimento, né? Compreender a sua própria limitação em dar o que o outro quer e também compreender, né, com o coração e aceitar com o coração, com a consciência, a impossibilidade do outro dar a você o que você espera receber dele. Quando isso é encontrado, talvez a gente possa chamar isso de amor, né?
Essa constatação, ela faz parte do amor. Então precisa ver onde você está nessa história, né? Porque senão você vai se olhar no espelho e não vai gostar de si mesma, né? Talvez isso já esteja até acontecendo. Então, vamos rever essas questões, né, Gabriela? Tá bom? Morgane Bandas, oi. Setu, como encontrar entendimento para dificuldade financeira? Situações que não se desenrolam e aparecem outras dificuldades juntas. Margane, essa pergunta eu já respondi várias vezes aqui e é um tema importante, porque ele faz parte de um ensinamento que vem né, de uma visão da Warnes University, de Amy Bhagavan, e também do meu próprio trabalho como trainer avançado. Porque há um processo, né, que a gente oferece, que se chama processo de prosperidade. Existe um outro processo que se chama cura dos relacionamentos. São dois trabalhos que eu ofereço quando um grupo de pessoas me convida, né, para ir na sua cidade, e às vezes eu me autoproduzo aqui em São Paulo, né, eu ofereço esse trabalho. Por que isso é feito? Primeiro porque prosperidade, ela não está restrita apenas à questão financeira, ela é algo maior, né? Mas a questão financeira, em especial, que é o que você está perguntando, está diretamente relacionada quando ela não acontece, né? Em especial, a forma como você vem se relacionando com o seu pai. Então, nós temos uma forte, é como se fosse uma lei quase, né? Mas isso já foi intensamente verificado e constatado, né? Se existe alguma coisa no fluxo financeiro, né, tem fatores kármicos, tem condicionamentos, tem uma série de coisas, né? Mas a primeira coisa assim que a gente vai olhar, vai examinar, é como está a relação com o seu pai. Sempre que existem conflitos, ainda que seja de uma época da qual você muitas vezes nem mesmo se lembra, né, do tempo que você era criança e esses conflitos geraram algum tipo de mágoa, essas mágoas elas não foram curadas, elas estão aí, você talvez nem mesmo se lembre delas, né? Mas sempre que você for fazer essa pergunta que você me fez aqui, primeira coisa que você tem que focar, né, descobrir, tirar do baú, tirar debaixo do tapete, tirar do sótão, ou de qualquer outro lugar que ela esteja escondida, né? E começar a investigar as dores, né, as mágoas que você tem na sua relação com o seu pai. Que seja seu pai de sangue, que seja um pai que te criou, né, a figura masculina que te sustentou quando você era criança, né, quer ela esteja presente, quer ela já tenha morrido, quer ela tenha sido ausente e você nem mesmo a tenha conhecido, né? Então, existem muitas coisas que determinam o que são, né, determinantes de uma condição financeira difícil, né? Eu me dou muito bem com meu pai é meu querido, é meu companheiro, é meu amigo, né? Me protege, me ama, né? Não tenho nada, nossa, minha relação com meu pai é maravilhosa, né? Então a gente vai ter que daí, se isso de fato for verdade, examinar outras coisas, né? Então, como eu disse, fazendo um pouco de marketing aqui, né, a gente tem um processo específico que está voltado para isso, que é o processo da prosperidade. De vez em quando
eu ofereço. Fiz recentemente aqui em São Paulo, mas tem outros trainers que oferecem também. Enfim, é um processo que está bem difundido pelo Brasil, né? Então, vira e mexe tem alguém fazendo, eu não sei de que cidade você é. E aqui em São Paulo eu faço assim uma vez ao ano, né? E faço fora de São Paulo, quando as pessoas falam, se tu dá para você vir aqui fazer esse processo, né? Junto com outras coisas, aí eu viajo e ofereço, né? E é legal, porque é um trabalho de uma tarde, né? 4, 5 horas no máximo de trabalho, e que traz mudanças bem significativas para quem está querendo crescer em prosperidade. Como eu já disse, prosperidade não é só condição financeira, não, né? Às vezes você tem o dinheiro, mas você não tem amigos, né? Então você também não é próspero, né? Às vezes você tem dinheiro, tem amigos, mas não está saudável, então você também não é próspero. Prosperidade, ela inclui todos os aspectos da sua vida, para que você tenha uma vida abundante e plena, né? E a questão financeira é uma delas, tá bom? É o que eu posso sugerir por enquanto aqui, tá bem? Oi, Janete Maria Bayer. Sedu, o que podemos fazer quando uma pessoa pede nossa ajuda? Ela sente muitas dores. Ouvimos ela ir em casa, sentimos as dores dela. Além de fazer mantras para relaxar e dissolver isso, como ajudá-la? Janete, ajudar os outros não é uma tarefa simples, né? Não é. Nem sempre somos capazes de ajudar alguém, né? Se eu for bem realista, vamos dizer assim, quase nunca somos capazes de ajudar alguém. Muito raramente, de fato, somos capazes de ajudar alguém. Mas, claro, né? Quando uma pessoa nos procura, uma enorme janela, uma enorme porta já se abre, né? Porque muitas vezes a gente sente mais necessidade de ajudar alguém do que a própria pessoa em ser ajudada. A gente que está desconfortável com a condição do outro, mais do que a própria pessoa está desconfortável com a condição dela. Então a gente quer ajudar porque acha que a pessoa não deve viver daquele jeito, né? Isso já, já é um obstáculo para que algo de fato venha a acontecer. Então, se a própria pessoa que está passando por algo difícil vem em busca de ajuda, né, a gente precisa ver se é capaz de ajudá-la diretamente, né, se você é aquela que pode ajudá-la, ou se você deve encaminhá-la a ser ajudada por uma outra pessoa, né? É um pouquinho o que você está fazendo aqui, né? Você está me trazendo a dor de uma terceira pessoa, que não é sua. Num certo nível, eu sei, né? Não vamos esquecer disso, todas as dores nos pertencem. Sentimos as dores de todos. Muitas vezes a gente não sabe que está sentindo a dor do outro, né? Mas sim, sentimos, especialmente de pessoas muito próximas a gente, né? Que fazem parte da nossa vida, parte do nosso ciclo familiar, com certeza, né? O que dói numa pessoa que a gente ama, dói na gente também, né? Então, a gente se sente desconfortável, né? Com esse sentimento, com essa dificuldade, com essa dor que está acontecendo com o outro. Então, num certo nível, voltando a falar dessa forma, a dor do outro ela é sua também, né? Uma forma muito linda, né, muito importante, que a gente
traz da visão da Oneness é que se você quer ajudar, né, de alguma forma, a que algo mude, né, ou com outra pessoa, ou com um grupo de pessoas, ou com uma cidade, ou com o planeta todo, né, trabalhe no sentido de você se curar das suas próprias dores, né, porque a dor que se manifesta fora, ela é um reflexo da dor que está acontecendo dentro. Se você não consegue identificar nada em você que não esteja bem, né, o que eu acho um pouco improvável, né, comece a trabalhar em você, né. Então, cantar mantras não é exatamente eficaz, né, numa situação como essa, porque a dor, muitas vezes, ela precisa ser vivida, né. Então, esse é um outro ensinamento importante que a gente traz, né, com a visão da Oneness, é que tudo aquilo que é experienciado, ainda que doloroso, né, por completo, inevitavelmente vai se transformar em alegria. É? Então, quando evitamos algo, quando evitamos, né, o esforço que fazemos para evitar sentir certas coisas, é o que a gente chama de sofrimento. Dor e sofrimento não são a mesma coisa. O sofrimento sempre é um estado psicológico, né, que vem da forma como interpretamos as situações e os fatos. Ele não é a dor, o sofrimento, ele nunca é a própria dor. A dor, muitas vezes, quando ela é vivenciada por inteiro, ela se transforma em alegria porque ela está isenta do sofrimento. Então isso eu sei que é um pouco complicado, e eu não vou ter o tempo aqui de me aprofundar, né? É conteúdo de curso que eu dou, mas é um ensinamento importante, né? Muitas vezes fazemos alguma coisa e nesse esforço para não sentir alguma coisa, perpetuamos aquilo que a gente não quer sentir e entramos num estado de sofrimento. Uma outra forma de eu colocar, acredito que fique um pouquinho mais clara, né? Então, muitas vezes, especialmente dor emocional, ela precisa ser vivida, né? Quando a pessoa se posiciona no sentido, não, eu vou confrontar isto que eu não quero sentir, isto que eu não quero, né? Eu vou viver, né? Eu vou deixar que a dor venha, né? Nisso a pessoa é movida para o momento presente, ela deixa de projetar para o amanhã, né? Deixa de projetar para o futuro uma realidade diferente desta que ela está vivendo. Porque tudo isso que eu estou mencionando aqui é o que a gente chama de estado de sofrimento, né? A impossibilidade de você viver o que está acontecendo. Então, essa é a forma, né, espiritual da gente estar lidando com isso, né? Não sei se você pode ajudar esta pessoa com isso que eu tô compartilhando aqui, né? Mas isso é o que a gente pode fazer aqui, porque existem muitos tipos de dores diferentes, né? Tem dor física, né, que você vai tratar com analgésico, se é uma coisa pequena, né? Ou a dor, ela vai, vamos dizer assim, ela faz parte da inteligência do nosso corpo, né? Ela aponta, indica que algo errado está acontecendo. Se nós não sentíssemos dor, não saberíamos, né, nem que tinha pisado, né, num prego, né? A gente, opa, né, tá doendo. Tem alguma coisa que eu fiz aí que tá exigindo cuidados, né? Então, a dor, ela sinaliza alguma coisa. A dor física, né? Todo o nosso sistema é construído, né, neurologicamente, né, por milhões de sensores que nos permitem sentir dor. Eu sei que existem umas síndromes raras em que a pessoa não sente dor, né? E são pessoas que se machucam muito porque ela não tem parâmetro, né? Se cortou o dedo, se queimou, ela não sabe, ela não sente nada, né? Então a dor emocional não é muito diferente, né? Ela também vai estar apontando para alguma coisa que possivelmente não foi vista e que precisa ser vista
para ser liberada. Né? Toda cor, toda dor tem inclusa nela mesma a liberação. Né? Nada vem para ficar doendo para sempre. Né? Mas saber se nem sempre somos capazes, né, de liberar a dor do outro. Muitas vezes o que a gente pode fazer é ficar junto com ele na dor dele, de forma que ela seja sentida por inteiro e com isso liberada, né, e a pessoa possa encontrar um novo estado. São estados de consciência, tá bom? Ajudar as outras pessoas em momentos de dor é uma missão ela é bem complexa, né? E a gente tem que ver onde a gente está com a própria dor, né? Muitas vezes somos movidos pela dor do outro, sem cuidar, sem ter cuidado, sem ter olhado para a nossa própria. Né? Então, o primeiro requisito para a gente ajudar uma outra pessoa é a gente estar em condições mesmo de ajudá-lo. Né? E para que a gente esteja em condições de ajudar o outro, você precisa estar livre do seu próprio sofrimento. Né? Você só vai poder ajudar o outro a sair de uma situação quando você mesmo já encontrou a saída também, né? Por conta própria. Aí você fala, olha, vem por aqui, né? Vem por aqui. Então, ajudar o outro, a gente tem que ter esse cuidado também para não atrapalhar, né? E o que a Elaine está sugerindo aqui também, né, é que você leve a pessoa para uma sessão de Diksha, né? Só que a gente tem que ter um certo cuidado, né? Porque a gente não pode indicar a Diksha como sendo um remédio para alguém. Né? Então, como eu estava pontuando aqui, há uma diferença entre dor e há uma diferença entre sofrimento. A Diksha, ela vai fazer com que a pessoa que esteja em estado de sofrimento, que também é o caso de todo mundo aqui, né? Encontre meios de ser liberado do sofrimento. E quando a gente está falando de dor, seja ela física, seja ela emocional, você tem que ter um cuidado muito grande, porque muitas vezes a gente sugere ou indica para uma pessoa um analgésico, né? Em inglês eles chamam de painkiller, né? Em que você temporariamente, né, dá uma abafada naquele sentimento desconfortável, mas como é uma coisa temporária e a ferida está exposta, assim que você tira, né, assim que o efeito do analgésico passa, a dor volta, né? Você não é liberada da dor. Então, a gente precisa ver, né, como agir com alguém. Né? E isso, obviamente, tem que ser feito ao vivo e a cores. Né? Então, assim, para a gente indicar um caminho para alguém que nem mesmo está aqui no encontro, né? Ou que a gente não conhece, a gente tem que ter muito cuidado. Né? Mas que bom que você está motivada, né, por compaixão, acredito, a ajudar uma outra pessoa. Né? Todo o trabalho que a gente faz com a Oneness, com a Diksha, né, vem de um alinhamento com a visão dos avatares Ame Bhagavan. Né? E esse alinhamento ele significa que você faz parte, né, de um grupo de pessoas que sente necessidade de ajudar os outros a viverem melhor. Né? É trabalho de guerreiro de luz. Né? Nem sempre a gente atua diretamente. Muitas vezes a gente trabalha no coletivo, né? Foca no coletivo, para que aqueles que estejam vivendo uma situação dolorosa, né, coletivamente, possam ser liberados do sofrimento. Como está acontecendo em inúmeras partes do planeta. Né? A gente está aqui numa boa, mas tem gente passando por muita dificuldade em outras regiões do mundo, né? Como a Síria, por exemplo, né? Como a África,
como China, enfim, Estados Unidos, né? Inclusive, e Brasil também. Né? Então, a dor do outro, a dor dos outros, né? Nos afeta. Né? Então, se a gente se sente motivado, né? Alinhado a fazer com que todas as pessoas encontrem um outro estado de vida, um outro estado, um trabalho espiritual já vem sendo feito, né? Já está acontecendo. Então a Diksha é um trabalho assim, mas existem outros, né? E tem outros trabalhos que são indicados de uma forma mais direta, né? Até por meio de rituais como homas, né? E por processos terapêuticos, obviamente, né? Me estendendo mais um pouquinho aqui na resposta. Oi, Gabriela. Setu, você comentou que questões com o pai gera bloqueios na questão financeira e questões com a mãe. Então, falando de uma forma genérica, né, a gente não está aqui falando de nada que seja absoluto, viu? Vou deixar isso claro aqui. As coisas que eu coloco aqui, elas não são absolutas, elas são possibilidades, né? Não são afirmações assim, é isso e fim de papo, né? Não poderia ser um encontro assim. Então, a gente coloca de uma forma mais delicada, né? As dificuldades financeiras, né, quando elas são recorrentes, né, elas indicam, né, que possa haver uma relação, né, de mágoas não curadas com o seu pai. Com a mãe, há outros indicativos. Né? Quando a sua relação com a sua mãe não está bem, né, o que acontece é que você passa a viver com dificuldades não necessariamente financeiras, mas em realizar e finalizar as coisas. Uma relação com a mãe, né, cheia de mágoas, vai fazer com que a sua vida não ande para frente, que você se depare continuamente com dificuldades, com pequenos obstáculos. Não são coisas grandes, são coisinhas pequenas, né, que não dão certo. Você se propõe fazer uma coisa, quando vai ver, gastou um monte de grana, ou gastou um monte de tempo, gastou um monte de esforço, né, e não conseguiu terminar, não conseguiu fechar, ou até conseguiu. Só que para você, do momento que você decide fazer alguma coisa até conseguir finalizar, muitas coisas deram errado, né? O assim chamado azar, né? As coisas quebram, não tem o que você queria, a pessoa com quem você contava te deu um cano, né? Quebrou não sei o quê. Então a coisa não é fluida, a coisa fica interrompida. Né? Você tem a boa intenção de fazer alguma coisa, você tem todos os recursos para realizar. Né? A hora que você vai fazer, a coisa não rola, fica empacada. Né? E aí você gasta mais um monte de tempo, de esforço para fazer com que aquilo, né, se desencalacre. Quando você vê, andou mais um pouquinho, né, daí acontece outra coisa. E assim vai. Né? Então, essa forma de se viver, né, praticamente lutando, né, porque você não flui, você a cada instante tem que estar confrontando, né, apagando um incêndio, né, consertando uma coisa que quebrou, o que seja. Né? É um indicativo que a relação com a sua mãe está presente de uma forma conflituosa. Né? Tem um conflito com a sua mãe aí que não está curado. Então você diz, puxa, mas como é que eu vou fazer? Né? Eu vou pegar minha mãe, vou sentar na frente dela e a gente vai ficar né, de bem? Né? Não. Né? Também não é assim que acontece. Muitas vezes a mãe não está mais nem viva. Né? Mas, da mesma forma como eu mencionei aqui, a gente trabalha, não mencionei, mas estou mencionando agora, né? A gente trabalha no sentido de identificar as mágoas nas nossas relações com os nossos pais. Né? Na relação com o pai e na relação com a mãe, as dificuldades
são um pouco diferentes, né? Especialmente numa família onde o pai foi ou ainda é provedor, né? Mesmo muitas vezes a mãe é a provedora, né? E o pai não, né? Eu sei disso, né? Acontece também, mas arquetipicamente o pai representa o provedor na figura masculina, né? Então, quando você vem ao mundo, a mãe te gera, te gesta, te gera, né? E cuida de você na primeira infância, né? E o pai te banca, né? Então, ainda que esses papéis possam ser trocados muitas vezes, né? Uma certa fase, a responsabilidade pelo sustento, né? É do pai, a responsabilidade da mãe é no cuidado, né? Estou falando do arquétipo, né? Da presença materna e paterna no teu inconsciente. Então, dificuldades com a mãe, né? Que muitas vezes já começam lá no útero mesmo, né? De repente tua mãe não te queria, né? Você nasceu e ela engravidou de você, mas não era o que ela queria naquele momento da vida dela, ela não queria engravidar, né? Mas também não tinha como evitar que você viesse ao mundo. Então, muitas vezes uma relação com a mãe já nasce, né? Com o nascimento, com o seu próprio nascimento, num estado que não é legal, né? Isso vai impactar a sua vida de inúmeras formas, né? Uma delas é essa, né? As coisas dificilmente dão certo, né? Elas dão, mas você tem que lutar muito para conquistar e finalizar as coisas que você se propõe a fazer. Esse é um indicativo de que as coisas com a mãe não estão bem. Tanto a relação com a mãe quanto a relação com o pai são curáveis. Essa é a boa notícia que eu tenho para te dar, né? Tudo é curável, mesmo a dor, né? Que a Janete, da amiga da Janete, né? Da pessoa, né? Tudo é curável. Nós não vivemos aqui no planetinha Terra maravilhoso para nascer e morrer em sofrimento, né? Nos deparando com dificuldades já na nossa gestação e seguindo vida fora, vivendo em dificuldades com tudo e com todos até o dia do último suspiro, né? Não, não, né? Todas as situações de vida, com o pai que a gente tem, com a mãe que a gente tem, com a dor do amigo, com o que quer que seja, né? São oportunidades divinas de você encontrar meios para crescer, né? Para curar a si mesma, para curar o outro e para participar da cura coletiva de milhões de pessoas. Lembro aqui que eu não falo isso muito aqui, né? Mas até 2012 nós, com bastante frequência, éramos lembrados, né? Que cada um de nós que trabalhe no sentido de crescer espiritualmente, no sentido de despertar, né? De ter o seu despertar acontecendo, impacta diretamente 100 mil pessoas. Então, quando você cura a si mesmo, você cura 100 mil pessoas. Esse é o impacto que você tem a possibilidade de fazer, né? Quando a sua existência é uma existência plena, completa, quando você tem uma vida vivida na sua inteireza de possibilidades, quando você é liberado de todas as cargas que te impedem de ter uma vida linda, né? Quando isso acontece, quando você tem, né, você diretamente impacta 100 mil pessoas, que também vão encontrar em você, né, a fonte das suas próprias mudanças. Mesmo que você não decida ajudar os outros, né, mesmo que você não consiga ou não saiba como fazê-lo, o fato de você estar empenhada em se liberar das cargas que você carrega, né, uma por uma, né, ou um monte de uma vez, dependendo do processo que você fizer, do que o que está sendo disponibilizado para você viver, você libera não apenas a si mesmo, mas 100 mil pessoas, né? Então a gente tem uma certa e saudável responsabilidade no sentido direto, né, de atuar no coletivo, trabalhando em si mesmo, egoisticamente trabalhando nas suas próprias questões primeiro, para depois focar no outro, né? E a última coisa, ainda fechando aqui a resposta para a Gabriela, a última coisa é
a gente se vitimizar, né? Ou seja, eu tenho esse pai, puxa vida, né? Parece que nunca foi possível eu ter uma boa relação com meu pai. Isso significa que no meu destino, né, a prosperidade está fora, né? Não tenho perspectiva de ser próspera porque não vejo meios de curar a relação com meu pai, né? O que não é verdade. Da mesma forma, devem ser curadas. Nem sempre é possível a gente trabalhar com eles diretamente, né? Muitas vezes a gente está longe ou eles já se foram. Mesmo assim, você carrega o seu pai e carrega a sua mãe dentro de você. E esta relação que você carrega dentro de você é a relação que você tem com seu pai e com sua mãe e que é curável, né? E deve ser curada. Aí, depois disso, né, uma nova vida se abre, né? Muitas vezes você nasce numa família difícil, você tem um pai difícil, uma mãe difícil, ou um ou outro, ou os dois, né? E você olha para a sua própria vida e fala assim, nossa, né? Queria ter a vida que os outros têm, porque em casa, a minha família não vai dar certo, não é o que eu esperava, né? Pois é, mas essa família, você mesmo escolheu nascer dentro dela para você trabalhar nas suas questões, né? Da abertura do seu próprio coração, e você encontrar as curas, e também ajudar outras pessoas. Vai falar da cura da relação com os pais, da gente se colocar como. Finalizando o encontro aqui, me preparando para o One's Meditation, que começa aproximadamente em 10 minutos. A Diksha, transmitida com duração aproximada de meia hora, né? entre 11h15 e 15 para meia-noite, mais um tempinho para relaxar depois. Gratidão pela presença, gratidão pelas perguntas, muito boas sempre, né? Namastê.